O corpo da pessoa, ele dá alguns sinais, gente. Quando a pessoa tá indo dessa para melhor, tá indo pro arrasta para cima, você entendeu? E isso aí já é uma coisa assim que todo mundo já percebeu, né? É tanto que tem até literatura sobre isso daí, que tem gente, você entendeu? Que muda o comportamento dela, né? O corpo vai dando sinal quando a pessoa vai quando a pessoa tá indo de arrasta pra cima. E uma coisa que eu queria comentar com vocês aí é o olhar, sabe, gente? O olhar é muito assim, sabe, específico. Alguns dizem que o olhar é a janela da alma, né? E realmente é mesmo. Eu quero que vocês observem essa foto aí, olha aí pra vocês aí, ver aí por cima aí. Vocês lembram do Marcelo Rezende? Da época lá que o Marcelo Rezende pegou e tava quase indo de arrasta pra cima, aquele negócio. Então, você lembra o olhar que ele ficou? Não era um olhar assim esbugalhado, um olhar assim, grandão assim, não era? Olha aí pra você ver. Agora olha o olhar da Preta Gil. Olha o olhar do Marcelo Rezende e o olhar da Preta Gil. Tá o mesmo olhar, não tá? E olha pra você ver, não dá nem pra poder falar assim, ah, mas é por causa que o Marcelo Rezende era muito magro, por isso que ele emagreceu, mas o olho dele ficou esbugalhado. Não. Por causa que, olha só, a Preta Gil, mesmo ela estando na situação que ela tá, ela não ficou magrinha. Você pode ver que o rosto dela é cheio. Por quê? Porque o corpo dela, a genética dela, não, ela não tem genética para ser magra. Ela nunca vai ser magra, ela é igual eu. Ela nunca será magra, ela tem genética para poder ser gordinha. Por mais que ela emagreça, ela pode ficar com cara de velha, mas ficar com cara de magra, ela não vai ficar. Tem que ser muito ali estética, muito trabalho estético para ela poder ficar com cara de magra, você entendeu? Mas o olhar tanto dela quanto dele, olha para vocês verem, o olhar. Você entendeu? O olhar é o mesmo, não é? Tanto o olhar dela quanto o olhar dele, você entendeu? Eu não sei o que acontece. Quando a pessoa, sabe, tá próxima aí pra esses negócios assim, né? O olhar da pessoa fica desse jeito. E se vocês não ainda observou, o olhar de quem tá indo de arrasta pra cima é igualzinho o olhar de quem passa fome. Repara uma pessoa que passa fome. A pessoa que passa fome, que às vezes ela tá com muita fome, se você pegar uma foto daquela dali, desses países onde que as pessoas passam muito fome, você vai ver esse mesmo olhar aí, ó. Você entendeu? Esse olhar estranho, é um olhar assim, sabe? Esbugalhado assim, fica esbugalhado assim, ó, e não mexe não, parece que ele fica meio parado, não é? Parado. Tem até um vídeo de uma mulher, sabe? Que passa aí, também que a mulher tava com uma doença, e aí a mulher foi de arrasta pra cima, os pessoal filmou na hora, você pode ver que a mulher tava assim, né, conversando, aquele negócio todo, aí de repente a mulher percebeu, parecia que alguma coisa tinha entrado, sabe, no ambiente que ela tava, de repente o olho dela ficou assim. E assim ela ficou, e assim ela foi, você entendeu? Com o olho desse jeito assim. Então é uma coisa muito estranha. É tanto que os antigos antigamente fica tão esbugalhado, que você pode ver que antigamente, quando esses negócios eram feitos dentro de casa, sabe? Não tinha, né? Esses lugares para poder levar, para poder velar, aquele negócio todo, era dentro de casa. Eles vinham, passavam a mão assim, ó, para poder fechar o olho da pessoa, de tão arregalado, esbugalhado que o olho da pessoa fica. Você entendeu? Então, pra mim, isso daí, ó, é um sinal. Fala pra mim o que você acha. Eu acho que isso daí é um sinal, sabe? Um sinal que já tá, ó, indo de arrasta pra cima. Por causa que é o mesmo olhar. É o mesmo olhar do arrasta pra cima, é o olhar da fome. É uma coisa estranha, muito esquisita. É uma questão só de observação que você vê assim claramente, entendeu? Fala pra mim o que você acha aí abaixo. O corpo da pessoa, ele dá alguns sinais, gente. Quando a pessoa tá indo dessa para melhor, tá indo pro arrasta para cima, você entendeu? E isso aí já é uma coisa assim que todo mundo já percebeu, né? É tanto que tem até literatura sobre isso daí, que tem gente, você entendeu? Que muda o comportamento dela, né? O corpo vai dando sinal quando a pessoa quando a pessoa tá indo de arrasta pra cima. E uma coisa que eu queria comentar com vocês aí é o olhar, sabe, gente? O olhar é muito assim, sabe, específico. Alguns dizem que o olhar é a janela da alma, né? E realmente é mesmo. Eu quero que vocês observem essa foto aí, olha aí pra vocês aí, ver aí por cima aí. Vocês lembram do Marcelo Rezende?
da época lá que o Marcelo Rezende pegou e tava quase indo de arrasta pra cima, aquele negócio. Então, você lembra o olhar que ele ficou? Não era um olhar assim esbugalhado, um olhar assim, grandão assim, não era? Olha aí pra você ver. Agora olha o olhar da Preta Gil. Olha o olhar do Marcelo Rezende e o olhar da Preta Gil. Tá o mesmo olhar, não tá? E olha pra você ver, não dá nem pra poder falar assim, ah, mas é por causa que o Marcelo Rezende era muito magro, por isso que ele emagreceu, mas o olho dele ficou esbugalhado. Não. Por causa que, olha só, a Preta Gil, mesmo ela estando na situação que ela tá, ela não ficou magrinha. Você pode ver que o rosto dela é cheio. Por quê? Porque o corpo dela, a genética dela, não, ela não tem genética para ser magra. Ela nunca vai ser magra, ela é igual eu. Ela nunca será magra, ela tem genética para poder ser gordinha. Por mais que ela emagreça, ela pode ficar com cara de velha, mas ficar com cara de magra, ela não vai ficar. Tem que ser muito ali estética, muito trabalho estético para ela poder ficar com cara de magra, você entendeu? Mas o olhar tanto dela quanto dele, olha para vocês verem, o olhar. Você entendeu? O olhar é o mesmo, não é? Tanto o olhar dela quanto o olhar dele, você entendeu? Eu não sei o que acontece quando a pessoa, sabe, tá próxima aí pra esses negócios assim, né? O olhar da pessoa fica desse jeito. E se vocês não ainda observou, o olhar de quem tá indo de arrasta pra cima é igualzinho o olhar de quem passa fome. Repara uma pessoa que passa fome. A pessoa que passa fome, que às vezes ela tá com muita fome, se você pegar uma foto daquela dali, desses países onde que as pessoas passam muito fome, você vai ver esse mesmo olhar aí, ó. Você entendeu? Esse olhar estranho, é um olhar assim, sabe? Esbugalhado assim, fica esbugalhado assim, ó, e não mexe não, parece que ele fica meio parado, não é? Parado. Tem até um vídeo de uma mulher, sabe? Que passa aí, também que a mulher tava com uma doença, e aí a mulher foi de arrasta pra cima, os pessoal filmou na hora, você pode ver que a mulher tava assim, né, conversando, aquele negócio todo, aí de repente a mulher percebeu, parecia que alguma coisa tinha entrado, sabe, no ambiente que ela tava, de repente o olho dela ficou assim. E assim ela ficou, e assim ela foi, você entendeu? Com o olho desse jeito assim. Então é uma coisa muito estranha. É tanto que os antigos antigamente fica tão esbugalhado, que você pode ver que antigamente, quando esses negócios eram feitos dentro de casa, sabe? Não tinha, né? Esses lugares para poder levar, para poder velar, aquele negócio todo, era dentro de casa, eles vinham, passavam a mão assim, ó, para poder fechar o olho da pessoa, de tão arregalado, esbugalhado que o olho da pessoa fica. Você entendeu? Então, pra mim, isso daí, ó, é um sinal. Fala pra mim o que você acha. Eu acho que isso daí é um sinal, sabe? Um sinal que já tá, ó, indo de arrasta pra cima. Por causa que é o mesmo olhar. É o mesmo olhar do arrasta pra cima, é o olhar da fome. É uma coisa estranha, muito esquisita. É uma questão só de observação que você vê assim claramente, entendeu? Fala pra mim o que você acha aí abaixo.